Acho interessante fazer uma relação deste conceito com a prova da OAB. Na prova da OAB, já foi questionado qual a finalidade da licitação pública. E aí a prova fugiu um pouquinho da doutrina, do conceito que dei aqui. Mas eu acho importante, já que este programa é dedicado para a prova, falar qual a finalidade da licitação pública eleita pela prova da OAB. Disse a prova: qual é a finalidade da licitação? E ela respondeu, como alternativa correta, obter uma vantagem para a administração sem se descuidar da isonomia. Traduzindo, obter uma vantagem, achar a melhor proposta, sem se descuidar da isonomia. Em outras palavras, sem fazer tratamentos privilegiados a determinada pessoa. Ou seja, tratando todo mundo igual. Ótimo. Este era o conceito de licitação pública que eu queria passar, porque agora nós já podemos entrar diretamente para as modalidades de licitação. As modalidades de licitação, elas se encontram previstas no artigo 22 da Lei 8666. E o artigo 22 traz 5 modalidades de licitação. Agregando a isso, uma nova lei, não tão nova assim, já é um pouquinho antiga, a Lei 10.520/02, trouxe também mais uma modalidade de licitação pública. Então, vamos tratar aqui de todas as modalidades de licitação. Então, eu estou incluindo as 5 modalidades de licitação tratadas pela Lei 8666/93 e estou incluindo a outra modalidade de licitação tratada pela Lei 10.520. São elas as modalidades: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão. Lembramos que o pregão é aquela que foi introduzida, incorporada às modalidades de licitação através da Lei 10.520/02. Ótimo, professor. Como nós vamos tratar estas modalidades de licitação? Porque o que foi dito, logo no início do programa, é que aqui essa aula tinha por objetivo identificar as modalidades de licitação, visando o quê? Achar qual é a modalidade correta para que o Estado consiga contratar com determinado objeto. Por exemplo, para o Estado contratar obras, que modalidade de licitação ele precisa fazer? Para o Estado contratar produtos de informática, comprar bens de informática, qual modalidade de licitação deve fazer o Estado? Sendo certo que ele tem 6 modalidades de licitação para escolher uma delas. Gente, para a gente resolver esse problema, e não é um problema fácil de ser resolvido, vamos aplicar uma metodologia em relação a essas 6 modalidades de licitação. A minha proposta é dividi-las em 2 blocos. Vamos dividir, então, as modalidades de licitação em 2 blocos. O primeiro bloco coloca 3 modalidades de licitação, as 3 primeiras que citei, ou seja, concorrência, tomada de preços e convite. Coloca num primeiro bloco e vamos chamar este bloco de grupo da concorrência. Professor, no grupo da concorrência, quais contratos se encaixam aqui? Isso que é o mais interessante. No grupo da concorrência, todos os tipos de contratos se encaixam. Então, você não faz uma barreira. O grupo da concorrência, não é o primeiro a ser examinado. Nós temos que examinar pelo segundo. Por quê? Se o grupo da concorrência se presta para contratar qualquer objeto, aquilo que não puder ser contratado pelo grupo 2, que é o que a gente vai tratar agora, vai cair aonde? No grupo da concorrência pública. Deixa assim, grupo da concorrência, aquelas 3 primeiras modalidades. Vamos abordar agora o segundo grupo. O segundo grupo é composto pelas modalidades leilão, concurso e pregão. Leilão, concurso e pregão. E esse grupo nós vamos chamar de grupo de contratos específicos.
Eles se prestam para contratar objetos específicos. Vamos começar, então, abordando a primeira modalidade que citei, o leilão, né? Então, o leilão se presta para quê, professor? O leilão se presta para vender bens móveis. Não se presta para vender qualquer tipo de bem móvel. Tem que ser um bem que a administração ou aprendeu ilegalmente. Por exemplo, está vindo lá um carregamento, uma jamanta lotada com caminhões que vieram lá do Paraguai sem recolher imposto, com contrabando. Pronto, a Polícia Federal vai para o caminhão e faz a apreensão desses bens. Esses bens podem ser destinados, então, ao leilão. Ou outros bens que a administração possua, porém, que não tem nenhuma utilidade. Nós chamamos esses bens de inservíveis. Ou seja, bens que não prestam para nada. Então, esses bens podem ser vendidos através de leilão. Esta é a modalidade de licitação própria para isso. O concurso, ele não se presta para vender, porque quem vende é o leilão. O concurso se presta para quê, professor? Se presta para selecionar pessoas. Vamos imaginar aqui, eu quero achar uma pessoa especial, eu quero achar um artista, eu quero um projeto arquitetônico maravilhoso. O que eu faço, professor? Você faz um concurso e acha um talento, acha uma pessoa para construir um projeto fantástico para limpar o rio Tietê, por exemplo, em São Paulo. Você consegue fazer isso através do concurso. E a última modalidade de licitação deste segundo grupo, do grupo dos contratos específicos, seria o pregão. O pregão, ele se presta para contratar serviços ou comprar bens, produtos considerados comuns. Como assim, professor? Contratar serviços ou comprar produtos considerados comuns. O que seria comum? Vamos fazer aqui um conceitozinho sobre serviço comum e sobre produto comum para o pregão. Serviço comum seria aquele serviço que pode ser prestado sem a necessidade de capacitação intelectual. Ou seja, você não precisa cursar uma universidade, por exemplo, capacitação intelectual, para prestar o serviço. Nós temos muitos casos deste tipo. Veja só, por exemplo, limpeza. Para você fazer a limpeza de um estabelecimento público, você não precisa cursar uma faculdade para saber como é que se faz. Então, este é um serviço considerado comum. Professor, quando a administração precisa contratar serviços de limpeza para limpar, por exemplo, a prefeitura, qual é a modalidade de licitação que ela deve fazer, professor? Ela deve fazer o pregão. Ótimo. Professor, isso com relação ao serviço. E com relação ao produto? O produto comum é aquele que está padronizado no mercado. Padronizado no mercado? Vamos dar um exemplo. Papel higiênico. Imagina aí, eu não posso citar marcas, mas imagina aí, você chegando no supermercado e vendo várias marcas de papel higiênico. Todas iguais, todas, entre aspas, pouquíssimas diferenças, mas que não influenciam na qualidade do produto. Então, este é um produto padronizado no mercado, é um produto que deve ser contratado através de que modalidade de licitação, professor? Pregão. A mesma coisa a folha sulfite, várias marcas. Folha, papel, né, ofício, aqueles blocos de folha sulfite. Como é que a gente compra isso? Como é que a administração, quando precisa comprar esse material de escritório, faz para achar a melhor proposta? Faz o pregão. Escolheu lá aquela com valor mais baixo, dentro daquela qualidade X selecionada, ela pode contratar. A modalidade de licitação é o pregão. Ótimo, professor. Já entendi os contratos específicos. Então, nós temos aqui que para contratar, então, para vender bens, tem que fazer antes leilão. Para selecionar pessoas, tem que fazer concurso. E para contratar serviços ou produtos comuns, tem que fazer o quê?
Pregão. Ótimo. Professor, mas vamos imaginar uma coisa. Vamos